Uma porta que pesa 25 toneladas e se fecha num piscar de olhos. Um cofre esculpido no gelo do Ártico para o fim do mundo. E uma base no deserto, onde os guardas têm autorização para atirar à vista. Estes são os 10 lugares mais fortemente vigiados da Terra, fechados para você, para jornalistas, até para presidentes. O que está escondido atrás dessas paredes e por que tantas teorias da conspiração giram em torno deles? O último lugar desta lista foi negado durante décadas, como se nunca tivesse existido. Abrimos a contagem regressiva no número 10 com Fort Knox, o cofre que transformou o próprio nome em sinônimo de impossível. Ele fica no meio de uma base militar no Kentucky, uma caixa cinzenta e compacta de granito, aço e concreto, que vista da estrada parece quase sem graça. Dentro dessa caixa sem graça repousam cerca de 147 milhões de onças de ouro, mais da metade de todo o ouro pertencente aos Estados Unidos. Empilhado barra sobre barra, atrás do aço gelado, é um dos maiores montes de tesouro já reunidos em um único lugar na história da humanidade. O United States Bullion Depository foi concluído no fim dos anos 1930 e o ouro chegou em um trem especial, escoltado por soldados com metralhadoras, com a rota mantida em segredo até o último momento. As paredes são de granito revestido com concreto e aço, feitas para resistir a bombas. A porta principal do cofre pesa mais de 20 toneladas, mas gira nas dobradiças com uma suavidade quase inquietante. E aqui está o detalhe que faz os especialistas em segurança sorrirem com respeito. Nenhum ser humano no planeta conhece a combinação completa. Cada funcionário sabe apenas um fragmento do código, e são necessários vários deles, girando os discos separadamente e sem se verem para abrir aquela porta. Você poderia sequestrar qualquer um deles e ainda assim não conseguiria nada. E então vem a vizinhança. O depósito fica dentro de um posto do exército que abriga unidades blindadas, o que significa que os vizinhos mais próximos do cofre são tanques, helicópteros de ataque e milhares de soldados treinados. Some a isso cercas em camadas e arame farpado, câmeras que nunca piscam, sensores de movimento enterrados na grama, guardas armados em guaritas à prova de bombas e os teimosos rumores de campos minados dormindo sob o gramado verde e impecável. Em quase 90 anos, ninguém sequer tentou um assalto. Nenhuma vez. O lugar é tão confiável que durante a Segunda Guerra Mundial protegeu muito mais do que ouro. A Declaração de Independência original, a Constituição, uma cópia preciosa da Magna Carta e a antiga coroa húngara de Santo Estevão passaram a guerra inteira atrás de suas paredes. Quando a América precisou de um lugar que o inimigo jamais pudesse tocar, escolheu este. O cofre também já guardou cargas mais estranhas do que barras de ouro. Durante anos, armazenou discretamente o estoque nacional de morfina e ópio, reservado para a escassez da guerra, dormindo ao lado do ouro na escuridão com temperatura controlada. E as barras em si também surpreendem. Cada uma tem mais ou menos o tamanho de um tijolo, mas pesa no pulso como um balde cheio de água. O ouro é tão absurdamente denso que todo o tesouro de uma superpotência cabe em um prédio menor do que um supermercado. Mas é aqui que a história fica estranha. Quase ninguém jamais é autorizado a entrar. Nem senadores, nem auditores com câmeras, nem você. Em 1974, depois de rumores altos de que o cofre estava vazio,
o governo organizou uma única visita da imprensa. Jornalistas e membros do Congresso passaram por paredes de metal de brilho opaco, tocaram as barras frias e depois as portas se fecharam de novo. Depois disso, silêncio por mais de 4 décadas, até que o secretário do Tesouro fez uma breve visita em 2017 e brincou mais tarde que imaginava que o ouro estivesse seguro. Esse meio século de portas lacradas deu origem a uma das teorias da conspiração mais teimosas dos Estados Unidos. O ouro sumiu. Os que acreditam nisso dizem que as barras foram vendidas discretamente, ou emprestadas a bancos e nunca devolvidas, ou trocadas por falsificações de tungstênio cobertas por uma fina camada dourada. O tungstênio pesa quase exatamente o mesmo que o ouro, então uma barra falsa parece perfeita na mão. Eles observam que nunca foi transmitida ao público uma auditoria realmente aberta, barra por barra, com testes modernos, e perguntam por que uma nação esconderia seu próprio tesouro de seus próprios cidadãos. Os oficiais respondem que as barras são contadas, pesadas, lacradas e conferidas de novo, e que abrir o cofre para cada cético acabaria com o sentido de ter um cofre. Os dois lados discutem sobre uma sala que quase nenhum vivo já viu. E é essa a magia estranha de Fort Knox. Ou ele é a maior câmara de tesouros do planeta, ou é a maior encenação já feita. E a porta de 20 toneladas continua fechada de qualquer jeito. O 9º lugar pertence a um campo de gigantescas esferas brancas espalhadas pela zona rural inglesa, Ref Melwith Hill, a maior estação de escuta eletrônica da Terra. Ao dirigir pelas charnecas de Yorkshire, passando por muros de pedra seca e ovelhas pastando, elas surgem de repente no alto das colinas verdes. Dezenas de enormes globos brancos brilhando suavemente no ar úmido como ovos postos por alguma criatura impossível. Os moradores as chamam de bolas de golfe. Cada esfera é um radome, uma carcaça à prova de tempo que esconde uma antena parabólica lá dentro. E o motivo de esconder as antenas é simples. Se você pudesse ver para onde elas apontam, poderia adivinhar quem estão escutando. O nome diz Royal Air Force e uma bandeira britânica tremula no portão, mas isso é, em grande parte, mera cortesia. A estação é operada pela Agência de Segurança Nacional Americana desde os anos 60, e atrás de suas cercas vive um pequeno pedaço transplantado dos Estados Unidos. Centenas de analistas e engenheiros americanos, um campo de beisebol, uma escola americana, feriados dos Estados Unidos celebrados sob os céus cinzentos de Yorkshire. A base foi inaugurada nos anos 50 para interceptar o tráfego de rádio soviético. Depois veio a era dos satélites, e Mammoth Hill se transformou em algo muito mais voraz. Um aspirador de pó das comunicações do mundo. Chamadas telefônicas, fax, e-mails, links via satélite, sinais que ricocheteiam pela Europa, pelo Oriente Médio e além, são puxados do céu aqui, classificados por máquinas em salões sem janelas, onde o ar vibra com ventiladores de resfriamento e peneirados em busca de palavras-chave. Durante décadas, pesquisadores e jornalistas insistiram que Mammoth Hill era um nó-chave numa rede global de vigilância, codinome Echelon. Uma rede operada pelos Estados Unidos junto com o Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, capaz de vasculhar o tráfego civil comum em escala planetária. Os governos se recusavam até a confirmar que a palavra existia. O Parlamento Europeu ficou tão alarmado que abriu uma investigação formal, que concluiu que a rede era real,
e alertou as empresas para criptografarem tudo. Entre as acusações, que segredos comerciais interceptados teriam ajudado empresas americanas a roubar contratos bilionários de rivais europeias. E quando os documentos de Edward Snowden vieram à tona em 2013, o chute acabou. Os papéis descreviam programas de interceptação em escala industrial e apontavam Manwith Hill como uma das joias da coroa. Os documentos vazados foram ainda mais longe. Eles descreviam tecnologia desenvolvida na estação capaz de localizar o telefone de um alvo a partir do espaço. E repórteres ligaram essa capacidade a ataques letais de drones do outro lado do mundo. O que significa que um míssil disparado sobre o Iêmen pode começar sua trajetória como um sussurro captado sobre Yorkshire. Dentro da cerca, por outro lado, a vida é teimosamente comum. Uma pista de boliche, um diner americano, ônibus escolares amarelos. Analistas encerram um turno de escuta global e voltam para casa passando por casas de chá e ovelhas pastando. As teorias da conspiração em torno da base nascem de um solo de fatos confirmados, e é isso que as torna tão difíceis de descartar. Os teóricos afirmam que todas as chamadas telefônicas na Europa passam por essas colinas. Dizem que a estação orienta ataques de drones do outro lado do planeta. Repórteres investigativos publicaram documentos sugerindo exatamente isso, e membros do parlamento britânico reclamaram que não conseguiam respostas sobre o que acontece em seu próprio território. Até os políticos, cuja função é fiscalizar, dizem ser mantidos no escuro. Enquanto isso, uma mulher extraordinária chamada Lindis Percy protestou nos portões durante décadas, escalando cercas, desenrolando faixas, sendo presa repetidas vezes, tornando-se parte da paisagem tanto quanto as próprias cúpulas. Fique na estrada pública ao entardecer e a cena é inesquecível. Vento frio com cheiro de grama molhada e ovelhas, antigas casas de fazenda de pedra com fumaça subindo das chaminés e atrás do arame farpado, aquelas esferas brancas luminosas, silenciosas e imóveis, bebendo o céu. Nada naquele lugar parece violento. Não há tanques, não há silos de mísseis, apenas formas suaves e arredondadas que poderiam passar por arte moderna. É justamente essa suavidade que inquieta as pessoas. Uma fortaleza se anuncia, um posto de escuta finge não ser nada. As ovelhas pastam, as cúpulas brilham e em algum lugar, dentro dessa colina silenciosa de computadores, uma máquina talvez já saiba mais sobre a sua vida privada do que seu amigo mais próximo. O número 8 leva-nos muito acima do Círculo Polar Ártico, até uma barbatana de betão cravada na encosta de uma montanha gelada, o cofre global de sementes de Svalbard, o disco de segurança da vida na Terra. Fica na ilha de Spitsbergen, a meio caminho entre a costa da Noruega e o Polo Norte, num arquipélago onde há mais ursos polares do que pessoas, e o sol desaparece por completo durante meses de inverno. Do exterior, vê-se apenas uma cunha estreita de betão, com uma obra luminosa de aço e espelhos incrustada na fachada, a brilhar em turquesa através da noite polar como um fragmento de algo alienígena. Por trás dessa entrada, um túnel avança fundo na arenito, descendo até a rocha que esteve congelada desde muito antes das primeiras cidades humanas. A missão parece ficção científica, mas é totalmente real. Lá dentro, a uma temperatura constante de 18 graus negativos, estão caixas seladas com muito mais de 1 milhão de amostras de sementes: trigo, arroz, cevada, feijão, batatas.
cópias genéticas das culturas que alimentam a humanidade, enviadas para ali por quase todos os países do planeta. A lógica é brutalmente simples. Os bancos de sementes em todo o mundo podem ser destruídos por guerra, fogo, inundação ou pura falência. Por isso, o cofre funciona como a apólice de seguro por trás de todas as outras apólices de seguro. O permafrost é a genialidade do projeto. Mesmo que a energia falhe, mesmo que as máquinas morram e a equipa nunca volte, a própria montanha manterá as sementes frias durante décadas. Frio o suficiente para o teu hálito estalar, para as prateleiras de metal queimarem os dedos nus, para o silêncio ter uma qualidade gelada, quase de catedral, quebrada apenas pelo zumbido dos tubos de refrigeração. O cofre foi inaugurado em 2008 e já precisou de ser usado. Quando a guerra civil devorou a Síria e os bombardeamentos chegaram ao grande banco de sementes de Alepo, os cientistas fizeram a primeira retirada da história do cofre. Caixas de trigo e cevada antigas, resistentes à seca, voaram do Ártico para serem replantadas em solo mais seguro. O cofre do fim do mundo funcionou exatamente como prometido, não para um apocalipse de cinema, mas para uma guerra real. Houve um susto a sério. Uma vaga de calor invulgar chegou a derreter o permafrost à volta da entrada, e a água do degelo infiltrou-se na boca do túnel antes de congelar numa placa de gelo. As sementes nunca estiveram em perigo, mas a ironia foi cruel. O cofre construído para resistir a uma catástrofe climática foi violado pela própria mudança climática. A Noruega gastou milhões a impermeabilizar e reconstruir o túnel. A montanha está agora a guardar mais do que sementes. A poucos centenas de metros, numa mina de carvão abandonada, fica o Arctic World Archive, um cofre de dados, onde governos e empresas depositam seus ficheiros mais preciosos em película especial, concebida para sobreviver durante séculos sem eletricidade. Uma das maiores plataformas de software do mundo enterrou ali uma cópia de praticamente todo o seu código aberto, selada contra o mesmo futuro sombrio. Lentamente, em silêncio, esta ilha gelada está a tornar-se a caixa negra do planeta, a gravação que os investigadores recuperariam depois da queda de uma civilização. E agora, a corrente mais sombria. Quase ninguém pode entrar, nem turistas, nem jornalistas, e na maioria dos dias, nem sequer a equipa, porque o cofre só é aberto algumas vezes por ano, quando chegam novos carregamentos de sementes. Esse secretismo, somado à alcunha de cofre do fim do mundo e à lista de apoiantes, incendiou as mentes conspirativas. A Fundação Bill e Melinda Gates ajudou a financiar o projeto, ao lado de fundações ligadas a grandes corporações agrícolas. Por isso, as teorias escrevem-se sozinhas. As elites do mundo sabem que vem aí uma catástrofe, uma fome planeada, uma praga, uma guerra, e estão a guardar discretamente as sementes para si. Outros afirmam que o cofre é, na verdade, uma tomada genética de terras, uma forma de as corporações controlarem o abastecimento alimentar do futuro, patenteando a própria vida enquanto os agricultores comuns perdem para sempre as suas sementes antigas. Os responsáveis repetem pacientemente que cada depósito funciona como um cofre bancário. As sementes continuam a ser propriedade de quem as enviou, e mais ninguém pode sequer abrir o contentor. Talvez o detalhe mais inquietante seja quem está lado a lado naquele escuro congelado. Caixas da Coreia do Norte repousam numa prateleira,
ao lado de caixas dos Estados Unidos. Sementes de países que ficariam felizes por se bombardear mutuamente esperam lado a lado, em paz perfeita, a 18 graus negativos, por um dia terrível que os seus donos esperam nunca ver chegar. A humanidade não consegue concordar sobre fronteiras, deuses ou história, mas no fundo de uma montanha gelada no topo do mundo, concordamos em silêncio numa coisa: algo tem de sobreviver a nós. O 7º lugar desta lista fica atrás dos muros do menor país da Terra, os arquivos secretos do Vaticano, a biblioteca mais envolta em mitos de toda a história da humanidade. Só o nome já inspirou 1000 thrillers, embora a verdade seja quase decepcionante. No latim original, secretum significava privado, não escondido, o arquivo pessoal do Papa. O Vaticano se cansou tanto dos rumores sombrios que há alguns anos mudou oficialmente o nome do lugar para Arquivo Apostólico do Vaticano. Ninguém reparou. Para o mundo, ele sempre será os arquivos secretos. A dimensão é difícil de imaginar. Cerca de 85 quilômetros de prateleiras, o suficiente para alinhar uma estrada de uma cidade a outra, abarrotados de documentos que atravessam 12 séculos. Cartas papais, tratados, registros de julgamentos, correspondência cifrada de embaixadores e espiões. A temperatura e a umidade são controladas ao décimo. Pesquisadores descrevem o cheiro como inesquecível, um perfume denso de pergaminho antigo, couro e poeira. E a luz nas salas de leitura é mantida suave e baixa, porque a própria luz é uma inimiga que vai devorando a tinta aos poucos. Os tesouros mais preciosos ficam no subsolo, num bunker de concreto armado de 2 andares, acrescentado nos anos 80, onde armários de aço à prova de fogo se alinham sob o zumbido fluorescente. O que realmente existe ali já é impressionante o bastante, sem precisar de lendas. O pergaminho em que foi registrado o julgamento de Galileu, incluindo sua retratação assinada, arrancada de um velho a quem mostraram os instrumentos de tortura. A carta desesperada dos lordes ingleses, pendurada com dezenas de selos vermelhos de cera, implorando ao Papa que anulasse o casamento de Henrique VIII, o pedido cuja recusa separou a Inglaterra de Roma para sempre. Uma carta de Maria, rainha dos escoceses, ao Papa, escrita da cela da prisão meses antes de sua decapitação. O apelo de uma rainha que já entendia que ninguém viria salvá-la. O pergaminho de Chinon, arquivado no lugar errado durante séculos, no qual um papa absolvia discretamente os cavaleiros templários da heresia, mesmo enquanto eles ardiam. Cartas de Michelangelo reclamando de dinheiro, a bula que excomungou Martinho Lutero. Os nervos mais expostos da história, dormindo em pastas livres de ácido. Alguns registros são tão pesados que são necessários 2 arquivistas para levantá-los. Alguns maços não são desamarrados desde que os homens que os selaram viraram pó. O arquivo sobreviveu às próprias catástrofes. Quando Napoleão conquistou a Itália, ordenou que toda a coleção fosse levada para Paris em milhares de caixas, uma caravana da história rangendo pelos Alpes. Depois de sua queda, o Vaticano não tinha dinheiro para trazer tudo de volta. Funcionários venderam maços de papéis inestimáveis por peso a comerciantes parisienses, e parte da memória da igreja terminou seus dias embrulhando peixe e legumes. O que voltou para Roma é o que os estudiosos analisam hoje. O que desapareceu alimenta as lendas, porque ninguém vivo sabe ao certo o que se perdeu. Entrar ali é quase impossível por projeto. Turistas são recusados, jornalistas são recusados,
Só estudiosos credenciados com títulos avançados e cartas de recomendação podem se candidatar, e mesmo assim não podem folhear à vontade. É preciso dizer exatamente qual documento se quer, solicitá-lo e aceitar o que for entregue, alguns itens por dia. Não se pode vagar pelas estantes. Seções inteiras permanecem lacradas, e tudo o que vem das décadas mais recentes está fechado por princípio. O arquivo de um papa do tempo da guerra só foi aberto a pesquisadores depois de 80 anos de pressão. E essa regra, você só pode encontrar o que já sabe que existe, é o motor de toda a lenda. Porque, numa biblioteca onde folhear é proibido, quem conseguiria provar o que não está lá? Então, as teorias florescem naquela escuridão. O terceiro segredo de Fátima, completo e sem cortes, que supostamente anunciaria o fim da Igreja. Evangelhos suprimidos que reescreveriam a história de Jesus. Registros de contato com algo que não é deste mundo, guardados por cardeais assustados. Mapas para o tesouro perdido dos templários. E a lenda mais estranha de todas, o cronovisor, uma máquina supostamente construída nos anos 50 por um monge beneditino e uma equipe de físicos famosos. Um aparelho capaz de ver o passado como televisão, usado para assistir à própria crucificação, antes de ser desmontado e trancado nos cofres. O Vaticano negou tudo isso durante décadas, com paciência, com cansaço, enquanto mantinha as portas exatamente tão fechadas quanto antes. Há algo para pensar. Se lhe dessem luvas brancas e uma noite sozinho naquele bunker subterrâneo, para qual prateleira você iria primeiro? Escreva sua resposta nos comentários. A variedade do que as pessoas procurariam diz tudo sobre por que este lugar nos fascina. O sexto lugar vai para um edifício no deserto de Utah, que talvez esteja guardando uma cópia dos seus e-mails neste exato momento. O a Utah Data Center. Ele se agacha aos pés de montanhas secas, perto da pequena cidade de Bluffdale, um conjunto de longos corredores sem janelas, da cor da areia, cercados por arame farpado e pelo tremeluzir do calor. Não há placas explicando o que ele faz. Oficialmente, ele carrega um nome tão sem graça que parece calculado. Intelligence Community Comprehensive National Cybersecurity Initiative Data Center. Extraoficialmente, é o maior ponto de interrogação da América. Um armazém construído não para mercadorias, mas para informação. Os números confirmados por si só já são absurdos. O complexo custou cerca de US$ 1,5 bilhão e ocupa mais de 1 milhão de pés quadrados, com 4 imensas salas de dados apoiadas em sua própria subestação de energia. Ele consome até 1.700.000 galões de água todos os dias, no deserto, só para resfriar suas máquinas, e devora eletricidade suficiente para iluminar uma cidade pequena, com uma conta de luz estimada em dezenas de milhões de dólares por ano. Caminhe perto do perímetro, e o silêncio do deserto é substituído por um ronco baixo e interminável de chillers e ventiladores. O som de computadores pensando em escala industrial, dia e noite, sem que um único visitante possa vê-los. No verão, o calor aperta a pele como uma porta de forno aberta e o horizonte se desfaz num brilho líquido. Nas manhãs frias, colunas de vapor sobem das instalações de resfriamento para o ar do deserto e o complexo inteiro parece respirar. O que ninguém fora da agência sabe é a resposta para a única pergunta que realmente importa: quanto ele pode armazenar e o que exatamente há lá dentro.
A capacidade de armazenamento é classificada. Especialistas de fora já chutaram números que parecem inventados. Milhares e milhares de vezes o conteúdo impresso de todas as bibliotecas da Terra. E o momento do seu nascimento não poderia ter sido pior para o governo. O centro estava sendo concluído em 2013, exatamente nos meses em que Edward Snowden saiu com provas de que a agência vinha coletando em massa os registros telefônicos e o tráfego de internet de cidadãos comuns. O próprio ex-diretor da agência tinha um lema favorito que vazou junto com o resto: coletar tudo. De repente, o gigantesco prédio sem janelas no deserto deixou de parecer abstrato. As pessoas olhavam para ele e pensavam: é ali que eu estou. Até a construção alimentou a lenda. Durante a fase final, a instalação foi atingida por uma série de misteriosas explosões elétricas, incidentes de arco voltaico, 10 deles em cerca de 1 ano, bolas de fogo derretendo equipamentos que valiam centenas de milhares de dólares, atrasando a inauguração enquanto engenheiros discutiam sobre a causa. Os círculos de conspiração adoraram. Até o raio, brincavam, estava tentando impedir aquele lugar. Os moradores reagiram de formas mais práticas. Ativistas e legisladores de Utah propuseram cortar o abastecimento municipal de água do centro, argumentando que o estado não deveria resfriar a maquinaria da vigilância em massa. A proposta fracassou, mas a mensagem ficou clara. Os próprios vizinhos do prédio não confiavam nele. Apesar do tamanho, o complexo está quase vazio de pessoas. As estimativas colocam a equipe em apenas algumas centenas, uma catedral de máquinas com um time mínimo, porque o ponto daquele lugar não são olhos humanos, e sim uma memória sem fundo. Fotografá-lo é um esporte com consequências. Jornalistas estacionados em estradas públicas relatam caminhonetes de segurança surgindo em minutos, e um fotógrafo precisou defender imagens feitas de uma colina pública. A mensagem é consistente. O prédio que vigia todo mundo prefere, e muito, não ser vigiado. As teorias em torno de Bluffdale são incomuns, porque o núcleo delas é simplesmente o vazamento oficial lido em voz alta. Que todo e-mail, registro de chamadas, histórico de buscas e mensagem de texto que cruza as redes americanas acaba arquivado ali, esperando. Que a agência guarda tráfego criptografado que ainda não consegue abrir, armazenando tudo para o dia em que computadores quânticos o quebrem como um ovo. Uma estratégia que gente de dentro chama de colher agora, decifrar depois. Que em algum lugar desses corredores zumbindo, uma máquina já guarda uma versão de você, suas amizades, suas buscas de madrugada, seus rastros de localização, seus segredos. A agência insiste que mira ameaças estrangeiras, segue a lei e que os dados dos americanos são protegidos por regras rígidas. Mas o prédio não entrega nada. Ele só fica ali, na miragem de calor atrás das cercas, rugindo em silêncio, ficando mais cheio a cada segundo. Uma biblioteca de vidas privadas em que você muito bem pode ser um livro e nunca será autorizado a ler a sua própria página. Exatamente na metade do caminho, na 5ª posição, ergue-se a fortaleza mais antiga deste ranking, o Kremlin, uma cidadela medieval que nunca se aposentou. A maioria dos castelos do século XV virou museu com lojinha de lembranças. Este ainda comanda o maior país da Terra. Suas muralhas vermelhas em cauda de andorinha se estendem por mais de 2 quilômetros ao longo do rio Moscou. Chegam a até 19 metros de altura e 6,5 metros de espessura.
e são coroadas por 20 torres, e, surpreendentemente, foram construídas por mestres italianos convidados para o norte pelos czares, razão pela qual a silhueta lembra, de leve, os castelos de Milão. No inverno, o tijolo vermelho brilha contra a neve, o ar morde as bochechas e as botas da guarda de honra estalam no paralelepípedo como tiros de fuzil. Os sinos do relógio da Spasskaya ecoam sobre a Praça Vermelha exatamente como ecoavam sobre os soldados em marcha há um século. A segurança moderna é uma fortaleza dentro da fortaleza. O Kremlin é protegido por sua própria força dedicada, o Regimento Presidencial, e pelo Serviço Federal de Proteção, cujos agentes superam em muito os palpites dos turistas. O céu acima dele é fechado, sem aviões, sem drones. Tente voar um drone perto dali e a máquina simplesmente enlouquece, a navegação trava e os mapas de celular de quem está junto às muralhas, de repente, insistem que a pessoa está num aeroporto a dezenas de quilômetros dali. Jornalistas confirmaram esse efeito estranho repetidas vezes. Uma bolha eletrônica invisível que mente em silêncio para todo receptor de satélite na área. Uma das poucas partes da segurança do Kremlin que você pode sentir ao vivo, parado na praça com um aplicativo de táxi confuso. A fortaleza também tem talento para desaparecer. No outono de 1941, quando os bombardeiros alemães avançavam sobre Moscou, o Kremlin realizou um dos maiores truques de desaparecimento da história militar. As estrelas rubi foram apagadas e cobertas. As cúpulas douradas foram pintadas de cinza. Ruas falsas e telhados falsos de prédios de apartamentos em compensado foram espalhados pela Praça Vermelha, e uma ponte cenográfica surgiu sobre o rio. Do alto, a fortaleza mais reconhecível da Rússia virou um quarteirão anônimo. Os pilotos da Luftwaffe passaram por cima dela várias e várias vezes, caçando um marco que simplesmente deixara de existir. As próprias estrelas rubi só ficaram apagadas 2 vezes em quase 90 anos. Uma naquela guerra e outra por pouco tempo, para que um diretor de cinema pudesse filmar uma cena histórica sem luz vermelha no céu noturno. Mas os mistérios mais profundos do Kremlin não estão na superfície. Estão embaixo dela. Durante séculos, Moscou sussurrou sobre a biblioteca perdida de Ivan o Terrível. Centenas de manuscritos gregos e bizantinos antigos que teriam chegado com uma princesa bizantina após a queda de Constantinopla e depois sido escondidos pelo czar paranoico em câmaras sob a fortaleza, sem jamais voltar a ser vistos. Gerações de caçadores de tesouros, arqueólogos e até comissões soviéticas cavaram em busca dela. Túneis foram encontrados, câmaras foram encontradas. A biblioteca, nunca. Uma das torres se chama literalmente Torre dos Segredos, Tainitskaya, construída sobre um poço oculto e, segundo a lenda, sobre a boca de passagens subterrâneas que correm por baixo do próprio rio. E então existe o Metro 2, o metrô secreto mais famoso do mundo. Segundo pesquisadores, desertores e décadas de vazamentos, bem abaixo do metrô público de Moscou existe uma segunda rede escondida, iniciada sob Stalin, ligando o Kremlin a bunkers de comando, a instalações subterrâneas e a um aeroporto governamental bem fora da cidade. Dizem que as linhas correm muito mais fundo do que o metrô comum, fundo bastante para sobreviver a um ataque nuclear, com estações escondidas atrás de portas sem identificação. O Pentágono levou isso a sério o suficiente para imprimir um diagrama do sistema em um relatório oficial sobre as forças soviéticas em 1991.
Autoridades russas passaram 30 anos sem confirmar nem negar, e de vez em quando, um general aposentado ou um ex-ministro deixa escapar uma meia confissão de que há algo lá embaixo, antes que o silêncio se feche de novo. Exploradores urbanos que afirmam ter tocado seus túneis descrevem ar quente e oleoso, o zumbido distante da ventilação e portas de aço à prova de explosão, que claramente levam a algum lugar que nenhum mapa admite. É isso que torna o Kremlin único nesta lista. Seus guardas são reais. Sua bolha de interferência é real. O diagrama do Pentágono é real. E ainda assim, seus maiores segredos são verticais. Uma fortaleza que talvez seja 2 vezes mais profunda do que alta, erguida com suas muralhas vermelhas sob a luz do sol, enquanto em algum lugar abaixo dos pés dos turistas, trens que oficialmente não existem podem estar esperando no escuro, com os motores aquecidos. O 4º lugar é ocupado pelo maior edifício de escritórios já erguido para a guerra, o Pentágono, sede das Forças Armadas dos Estados Unidos, e um labirinto tão vasto que parece ter o seu próprio clima de rumores. Os factos soam como ficção. 5 lados, 5 andares, 5 anéis concêntricos de corredores que somam mais de 27 quilômetros de passagens, construídos em torno de um pátio tão grande que caberiam ali quarteirões inteiros de escritórios. 23.000 pessoas atravessam as suas portas todos os dias úteis, mais do que a população de muitas cidades, servidas pelo seu próprio centro comercial, clínicas, capelas e uma estação de metro enterrada mesmo por baixo do edifício. O projeto é tão engenhoso que, apesar dos corredores intermináveis, dizem que quaisquer 2 gabinetes podem ser alcançados um a partir do outro em cerca de 7 minutos de caminhada rápida. Lá dentro, o ambiente é um coquetel estranho. Luz fluorescente, linóleo polido a chiar sob botas militares, cheiro a café e tôner de fotocopiadora. Um escritório comum, não fosse o facto de a papelada comandar frotas e exércitos. O edifício carrega, na própria canalização, a cicatriz da sua época. Nasceu na Virgínia numa altura em que as leis estaduais de segregação exigiam instalações separadas para trabalhadores negros e brancos. Por isso, os arquitetos instalaram o dobro das casas de banho necessárias, centenas delas. As placas de separação nunca chegaram a ser colocadas. Disse que o próprio presidente as proibiu. Mas as casas de banho duplicadas continuam lá até hoje. Um fóssil de injustiça escondido nas plantas do edifício mais poderoso da Terra. A construção em si foi um milagre de guerra. Todo aquele colosso ergueu-se em cerca de 16 meses, com betão a ser despejado dia e noite enquanto o mundo ardia. E enterrada na sua origem está uma das coincidências mais arrepiantes da história americana. A primeira escavação foi feita a 11 de setembro de 1941. Exatamente 60 anos depois, no mesmo dia, o voo 77 da American Airlines foi lançado contra a parede oeste do edifício, matando 184 pessoas. Por uma sorte sombria, aquela secção tinha acabado de ser reconstruída e reforçada com aço e janelas resistentes a explosões, e muitos gabinetes ainda estavam vazios. A parede reforçada aguentou tempo suficiente para centenas de pessoas escaparem antes de ruir. O cheiro a combustível de aviação pairou sobre o Potomac durante dias. Daquele horror nasceu uma das teorias da conspiração mais persistentes do século,
a de que nenhum avião atingiu o Pentágono. Os teóricos apontam para fotografias iniciais que mostravam um buraco aparentemente pequeno demais para um avião de passageiros, para a escassez de grandes destroços no relvado, para os poucos fotogramas desfocados de câmaras de segurança divulgados ao público, e concluem que foi um míssil disparado como parte de uma operação interna. As provas em contrário são esmagadoras. Centenas de condutores na autoestrada ao lado viram o avião rasar os carros a uma altura de telhado. Peças da aeronave, o trem de aterragem e as caixas negras foram recuperados do edifício. Os restos mortais dos passageiros foram identificados. Os investigadores explicam as imagens de forma simples. As asas arrancam, o alumínio desfaz-se em fragmentos, o combustível arde. Mas os próprios hábitos do estado de segurança alimentaram a dúvida. Vídeos retidos, relatórios selados. O segredo, como sempre, cobrou seu preço em confiança. O edifício também guarda lendas mais antigas, e o segredo mais estranho que alguma vez escondeu de Moscovo não foi uma arma, foi o almoço. Durante décadas, satélites soviéticos fotografaram uma pequena estrutura bem no centro do pátio do Pentágono, com fluxos de oficiais a entrar e a sair dela o dia inteiro. Segundo uma história adorada da Guerra Fria, os analistas soviéticos concluíram que se tratava da entrada para um colossal bunker subterrâneo de comando, a porta mais importante da América, e apontaram mísseis para lá. Era uma banca de cachorros-quentes. Os oficiais iam comprar o almoço. O quiosque acabou por ser reconstruído, e os trabalhadores do Pentágono ainda chamam, com bom humor, ao pátio Ground Zero. Por baixo das piadas, continuam a existir mistérios reais. Alegações persistentes de níveis profundos de cave e túneis que as visitas nunca mencionam. E o simples facto de que a maior parte do negócio diário do edifício, orçamentos, armas, guerras, é classificada antes mesmo de a tinta secar. É esse o paradoxo que se sente ao ficar diante dele. O Pentágono não está escondido. Está à vista de todos, ao lado de uma autoestrada, com uma paragem de autocarro e um relvado. E, no entanto, pode ser o mundo fechado mais consequente alguma vez construído. Um lugar onde um desvio errado num corredor se resolve em 7 minutos, e uma decisão tomada num gabinete silencioso pode redesenhar o mapa do mundo antes de acabar o café. Para o terceiro lugar, seguimos cerca de 1 hora para o oeste de Washington e paramos diante de uma montanha verde na Virgínia, que oficialmente não contém quase nada. Mount Weather, a cidade do apocalipse americano escondida na rocha. Da estrada, vê-se uma cerca, apenas alguns prédios governamentais sem nada de especial entre as árvores da Blue Ridge. O ar cheira a pinho e folhas molhadas. Falcões circulam nas correntes ascendentes. Nada indica que debaixo dos seus pés, escavada no granito durante os anos mais frios da Guerra Fria, espera uma cidade subterrânea completa, construída para o dia em que Washington deixar de existir. Foi isto que veio a público ao longo das décadas, através de fragmentos desclassificados, jornalistas e antigos funcionários. No fundo da montanha, há ruas, prédios de escritórios com 3 andares erguidos dentro de cavernas, dormitórios, refeitórios, um hospital, a sua própria central elétrica e reservatórios subterrâneos de água, incluindo, ao que se diz, um lago artificial a brilhar sob holofotes que nunca viram o sol. Há um estúdio de televisão, mantido pronto para que um líder sobrevivente possa falar ao que restar da nação.
As entradas dos túneis são protegidas por portas corta-explosão de metal maciço, com 1,5 metros de espessura e, segundo relatos, 34 toneladas cada uma, tão pesadas que fechá-las não é um bater de porta, mas um ritual lento e deliberado de sobrevivência. O complexo tem a sua própria polícia, o seu próprio corpo de bombeiros e um nome de propósito banal: Mount Weather Emergency Operations Center, administrado pela agência que trata de catástrofes. A sua verdadeira missão tem um nome mais frio: continuidade de governo. Se a capital morrer, a América deve reiniciar-se a partir daqui, como um computador a restaurar a partir de uma cópia de segurança escondida. Durante os anos mais intensos da Guerra Fria, disse que a montanha foi além de armazenar mantimentos, armazenou funções. Relatos de investigação descrevem um governo suplente permanente, uma lista de responsáveis designados para entrar no gabinete se o verdadeiro morresse, ensaiando a sucessão como um teatro ensaia uma peça. Afirmava-se que ali dentro eram guardados ficheiros sobre mais de 100 mil americanos, para fins de reconstrução. Um número que os próprios responsáveis admitiram em audiências no Senado nos anos 70. E a instalação fazia exercícios em escala real para governar o país, com um presidente substituto a emitir ordens de treino debaixo da rocha. O público nunca devia saber nada disto, e a forma como o segredo se abriu é pura tragédia. Numa manhã tempestuosa de dezembro de 1974, um avião que descia para Washington em nuvens cerradas e chuva gelada, calculou mal a altitude e embateu na crista, matando todas as 92 pessoas a bordo. As equipas de socorro e os repórteres que subiam entre os destroços e o nevoeiro deram de caras com guardas armados, junto a cercas que não apareciam em mapa nenhum, à volta de uma instalação que ninguém queria nomear. A investigação do acidente ficou pelo acidente. As perguntas, essas não. Em poucos anos, jornalistas tinham reconstruído o contorno da cidade dentro da montanha, e o governo acabou por admitir, a contragosto, que o lugar existia, enquanto classificava tudo o que havia no interior, uma política que continua até hoje. Nunca houve uma visita da imprensa por aqueles túneis. Desde então, Mount Weather reaparece nos piores momentos, como uma baleia que só vem à superfície durante tempestades. No 11 de setembro, enquanto o fumo ainda saía do Pentágono, helicópteros retiraram líderes do Congresso de Washington e levaram-nos para lá, para trás dessas portas corta-explosão. Noutras emergências nacionais, responsáveis desapareceram discretamente na mesma direção. E é aí que nascem as teorias da conspiração, porque as perguntas respondem-se a si próprias de forma sombria. Quem ganha uma cama na montanha quando o céu cai? E quem decide isso? Investigadores falam de listas classificadas de sobreviventes, rosters de responsáveis pré-selecionados para resgate, atualizados ano após ano, nos quais você e a sua família, por definição, não entram. Teorias ainda mais sombrias vão mais longe, que Mount Weather abriga um governo sombra permanente que já manda entre catástrofes, ou que serve de base a planos secretos de detenção em massa e lei marcial traçados nos anos 80, sob o nome de Código Rex 84. Um nome que apareceu em audiências reais no Congresso, antes de o tema ser declarado proibido. Se retirarmos as alegações mais disparatadas, o que sobra continua a ser arrepiante. É um facto documentado que o seu governo mantém uma cidade enterrada com um lago, um hospital e um estúdio de televisão, em funcionamento neste exato momento, numa terça-feira qualquer.
e que a sua razão de existir é um dia que se recusa a descrever, para sobreviventes que se recusa a nomear. A posição de vice-campeão pertence não a um bunker e nem a um cofre, mas a uma floresta. Bohemian Grove, 1.100 hectares de sequoias antigas no norte da Califórnia, onde, uma vez por ano, os homens mais poderosos do mundo se reúnem para realizar um ritual diante de uma coruja gigante de pedra. Essa frase soa como um delírio de teórico da conspiração. Cada palavra disso é um fato documentado. E é exatamente por isso que este lugar ocupa uma posição tão alta. O Grove pertence ao Bohemian Club de São Francisco, fundado na década de 1870 por jornalistas e artistas que queriam fugir da cidade e beber entre as árvores. Com o tempo, os artistas foram acompanhados e superados em número por um grupo bem diferente. Presidentes, secretários de Estado, executivos do petróleo, banqueiros, generais e donos de veículos de comunicação. Presidentes republicanos, em particular, já são membros ou convidados há um século. Dizem que a lista de espera para entrar no clube se arrasta por décadas. Todo mês de julho, cerca de 2.000 dos homens mais influentes do planeta se recolhem entre as sequoias por mais de 2 semanas de acampamento, divididos em complexos rústicos com nomes como Mandalay e Owl's Nest, onde assistem a palestras privadas, bebem como heróis e, por tradição do clube, são expressamente proibidos de falar de negócios. O lema do clube, emprestado de Shakespeare, fica pendurado sobre o portão. Weaving spiders, come not here. A própria floresta faz metade do trabalho da lenda. Sequoias mais antigas que o Império Romano se erguem como pilares de catedral, sob uma névoa permanente. O som morre entre as samambaias. O ar cheira a seiva fria e água de rio. E na noite de abertura, ao lado de um pequeno lago, os membros realizam sua cerimônia mais famosa, a Cremation of Care. Figuras de túnica carregam num barco um caixão com um boneco. O corpo de Care, símbolo das preocupações mundanas, atravessando a água escura, e o queimam aos pés de uma coruja de 12 metros, feita de concreto coberto de musgo. Enquanto tochas se acendem, a música cresce e 2.000 dos homens mais sérios do mundo aplaudem como garotos num acampamento de verão. O clube chama isso de teatro, uma forma de deixar o estresse na porta. Mas a história do Grove guarda um encontro que ninguém consegue descartar como simples teatro. Em setembro de 1942, um grupo de cientistas e autoridades se reuniu discretamente na sede do Grove para planejar o que viria a ser o Projeto Manhattan, a bomba atômica. Isso não é folclore, está registrado. A arma mais decisiva da história da humanidade foi, em parte, organizada entre drinks nesta floresta. Então, quando os críticos dizem que nada importante acontece ali, os crentes simplesmente apontam para Hiroshima e levantam uma sobrancelha. Carreiras políticas foram lançadas nas conversas à beira do lago do Grove. Segundo relatos, um futuro presidente ali concordou com a composição de uma chapa nacional. Richard Nixon é o exemplo mais claro da verdadeira gravidade do Grove. Em 1967, ele fez o discurso informal Lakeside Talk do clube e, mais tarde, escreveu que aquela fala marcou o primeiro passo na estrada até a Casa Branca, um teste privado diante de algumas centenas de homens que valia mais do que qualquer primária. Ainda assim, nas fitas secretas da Casa Branca, o mesmo Nixon pode ser ouvido reclamando do ambiente do Grove em termos grosseiros demais para repetir. Ele devia sua presidência à floresta,
e mesmo assim, nunca conseguiu suportar totalmente o lugar. Funcionários assinam acordos rígidos de confidencialidade. Deputados do xerife e seguranças privados patrulham a cerca, e jornalistas já foram presos tentando entrar. Em 2000, um jovem radialista chamado Alex Jones conseguiu passar pelo perímetro com uma câmera escondida e filmou a Cremation of Care. As imagens granuladas de figuras encapuzadas, fogo e a grande coruja explodiram pela internet ainda engatinhando. Jones declarou que aquilo era um verdadeiro sacrifício ocultista a uma divindade antiga. Os membros do clube responderam com visível cansaço que se trata de uma encenação com fantasias feita por aposentados, de copo na mão. Mas as imagens tornaram impossível deixar de fazer a pergunta antiga: quando as pessoas que comandam o mundo vestem túnicas e queimam efígies numa floresta secreta, em que momento a brincadeira deixa de ser brincadeira? Em algum ponto entre um acampamento de verão e um governo nas sombras, sob a névoa e entre árvores de 2000 anos, a coruja continua em silêncio. E a cerca continua mantendo você do lado de fora. E o lugar mais vigiado da Terra, o primeiro da lista, é a base que o governo americano se recusou durante décadas a admitir que existia: Área 51. Um pedaço de deserto queimado em torno de um leito seco de lago chamado Groom Lake, em Nevada, cercado por montanhas e invisível de qualquer estrada pública. Durante a maior parte da sua existência, ela nem aparecia nos mapas. Nos mapas de voo, os pilotos viam apenas um quadrado de céu proibido. Os funcionários não podiam dizer onde trabalhavam. Os presidentes fugiam do nome. Só em 2013, documentos desclassificados da CEPRIA finalmente colocaram tudo preto no branco. Sim, a Área 51 existe, e nessa altura, o próprio silêncio já tinha transformado uma base militar no segredo mais famoso do planeta. A história confirmada já é impressionante o bastante. Em 1955, a CIA precisava de um lugar isolado para testar o U-2, um avião espião construído para fotografar a União Soviética a partir da borda do espaço. O leito seco do lago era uma pista natural perfeita. O vazio garantia o sigilo perfeito. Depois veio o A-12, uma flecha de titânio em forma de aeronave que deixava mísseis para trás. E, depois dele, o primeiro avião furtivo. Máquinas que, durante anos, oficialmente não existiam. E aqui está um dos fatos mais saborosos de toda a saga dos OVNIs. Os próprios historiadores da CIA concluíram que uma enorme parte dos relatos de discos voadores daquela época, segundo algumas estimativas internas, mais da metade, eram simplesmente esses aviões secretos, brilhando em prata a altitudes impossíveis, onde nada deveria estar a voar. O governo não podia dizer isso sem comprometer os seus programas. Então, encolheu os ombros diante dos avistamentos e, ao ficar em silêncio, acabou por criar pessoalmente uma geração de crentes. A lenda dos OVNIs da Área 51 foi, em certo sentido, fabricada pela própria base que ela assombra. A segurança hoje é uma obra-prima de ameaça silenciosa. Famosamente, não há muro ao longo de grande parte da fronteira, só postes laranja, placas de aviso e deserto. Mas o próprio chão está a vigiar. Sensores de movimento enterrados registram cada passo. Câmaras acompanham você a partir das cristas e, em poucos minutos, uma picape branca aparece no alto de uma colina, motor ao ralenti, observando em silêncio. Se invadir,
Os homens conhecidos como Camo Dudes não vão puxar conversa. As placas atrás deles dizem que o uso de força letal está autorizado. Os funcionários fazem o trajeto de forma invisível, voando todas as manhãs de Las Vegas numa frota privada de aviões brancos sem identificação e com uma faixa vermelha, indicativo Janet, a partir de um terminal vigiado à vista de todos, no meio dos casinos turísticos. O calor ondula sobre as pistas, o vento cheira a poeira e creosoto. Algures além da crista, motores que você nunca verá estão a ser testados contra o silêncio. O vislumbre legal mais próximo da base exige subir uma montanha a 42 quilômetros de distância com um telescópio, e mesmo dali você vê apenas hangares brancos tremendo no calor acima de um leito seco de lago. O segredo engoliu até os tribunais. Nos anos 90, antigos trabalhadores processaram o governo, alegando que tinham respirado veneno de valas abertas, onde materiais classificados eram queimados na base. O caso desmoronou da forma mais apropriada possível. O governo argumentou que confirmar qualquer detalhe, até mesmo a existência de um manual de segurança, colocaria a segurança nacional em risco, e uma ordem presidencial selou as provas. Homens doentes ouviram na prática que não podiam provar onde tinham trabalhado. A base não podia ser processada, porque legalmente não havia nada ali para processar. Depois, em 1989, um homem chamado Bob Lazar entrou num estúdio de televisão em Las Vegas e acendeu um incêndio que nunca mais se apagou. Ele afirmou que tinha trabalhado num local perto de Groom Lake, fazendo engenharia reversa de um dos 9 discos voadores capturados, movido por um elemento desconhecido da ciência, o elemento 115. Os físicos desmontaram a sua história. Nunca apareceram registros da formação que ele dizia ter. Mas, anos depois, laboratórios realmente sintetizaram o elemento 115, e, embora o verdadeiro se desintegre numa fração de segundo, os crentes ouviram ali uma profecia confirmada. Some a isso a lenda persistente de que destroços de Roswell acabaram aqui. Some os níveis profundos subterrâneos pelos quais as testemunhas juram, e você chega ao verão de 2019, quando 2 milhões de pessoas clicaram em Voo num evento de brincadeira chamado Storm Area 51. Vamos ver esses alienígenas. Alguns milhares de peregrinos realmente foram ao deserto. Cerca de 150 caminharam até os portões. A base prendeu a respiração e, no fim, não aconteceu absolutamente nada. Esse é o final perfeito, porque a Área 51 é o monumento a uma lei simples da natureza humana. Quanto mais você esconde alguma coisa, maior ela cresce na escuridão. Durante décadas, o governo negou a existência de um lugar para onde milhares de trabalhadores voavam todas as manhãs. Então pergunte a si mesmo no que acredita que há por trás das pickups brancas: discos capturados ou apenas a próxima geração de aeronaves secretas a reescrever silenciosamente o futuro da guerra? Deixe a sua teoria nos comentários. Neste tema, o seu palpite vale quase tanto quanto de qualquer outra pessoa, porque a única coisa que a Área 51 nunca fez foi responder. O deserto continua em silêncio, os sensores continuam a contar passos, e a luz na crista à meia-noite pode ser um drone, uma estrela, ou algo que eles só vão admitir daqui a mais 60 anos.